Muito bem, pessoal, gravação iniciada. O tema de reflexão de hoje se chama Sempre que Orares, tá? Do nosso querido livrinho aqui, Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli com o irmão José, certo? Sempre que orares. Sempre que orares, lembra-te dos teus desafetos, daqueles que deves diuturnamente incluir em teus pensamentos de paz, daqueles que, sem que saibas o motivo, não se afinizam contigo, daqueles que te inspiram menor simpatia, no entanto estão sempre cruzando com teus passos, daqueles com os quais muitas vezes nunca dialogaste, mas vivem comentando a teu respeito, daqueles que te invejam por te suporem ser o que não és, daqueles que indiretamente feriste e não te oferecem chance de reconciliação, daqueles que torcem inexplicavelmente pelo teu fracasso, daqueles, enfim, que induzindo-te a desmenti-los, te motivam a ser melhor do que és. Pessoal, eu acredito que a oração é, talvez em determinadas situações, a melhor ou a única ferramenta que a gente vai ter a nosso favor, tá? Como diz aqui, tem algumas situações, por exemplo, quando uma pessoa com o qual a gente possa ter tido algum desafeto não perdoa, tá? Talvez a nossa prece sincera, levando a Deus e pedindo para que de alguma maneira amoleça o coração dessa criatura, é a única ferramenta que a gente vai ter para poder trabalhar. Tá? Da mesma maneira, quando está acontecendo alguma tragédia, alguma catástrofe natural ou cultural, sociológica, etc., em algum lugar, né, algum genocídio, algum massacre, etc., a gente não vai conseguir de forma física poder atuar, mas a gente pode, através dos nossos pensamentos e das nossas orações, levar e emanar energias positivas que podem ser concentradas na espiritualidade e levadas, tá, de alguma maneira nos pontos onde seja necessária essa prece e essas energias do bem, de amor, de caridade, né? Então, assim, fica para nós essa reflexão. Se tá difícil a gente lidar com determinadas situações ou com determinadas pessoas, a gente tem que lembrar da prece a nosso favor. A gente tem que lembrar que a gente tem esse momento íntimo que a gente pode ter, né, desse elo de ligação mais forte com os altos, com a nossa, com o nosso Criador, com o nosso Pai maior, e assim a gente poder de alguma maneira diminuir as nossas dores, os nossos sofrimentos e poder levar um pouquinho de energia boa, de energia do bem, de amor, aonde quer que seja necessário, tá? Como diz aqui, tem muitas situações, por exemplo, de pessoas que não nos são tão caras, né, no sentido de não sermos muito afetos a determinadas pessoas, mesmo, como diz aqui, da gente sem saber o porquê. Né? A gente sabe que existem fatores de outras existências que estão em jogo quando a gente fala de simpatias, de antipatias com determinadas pessoas. Mas a gente tem sempre que levar as nossas orações, tá? É como eu disse, em muitas das vezes, em muitas das situações, a prece vai ser a nossa única e melhor ferramenta de trabalho, tá? Nosso trabalho íntimo e o trabalho também de amolecer corações e almas e espíritos de criaturas que estão precisando, certo? É isso, irmão Gilberto? Bem colocado, né, Leandro? Não tem muito o que falar, porque a prece, ela, nos momentos de, de necessidades nossas, que nós não estamos muito bem, é necessário a gente parar, fechar os nossos olhos e fazer as nossas orações, porque é uma maneira da gente chegar mais próximo do Altíssimo, né? E ele vai fazer a nossa recuperação, a nossa proteção. E bem como quando nós fazemos a oração, né, que nós abrimos nossos corações, nós direcionamos, canalizamos as nossas energias, né,
a alguém perante a nossa prece, isso daí é de suma importância, né? Porque também tem um peso na, no ato do que nós estamos fazendo perante a Deus, né? Então, isso tem uma valia, porque você está deixando de viver o seu momento para disponibilizar ajuda a alguém. Então, isso daí, por mais que você não está presente, você não está dando ouvido a essa pessoa, você não está dando ouvido a esse espírito, mas você está orando, você está de olhos fechados, mas com o pensamento ao alto e direcionando boas energias, bons fluidos e até boas condições para que os espíritos que estão ao redor desses necessitados, sejam encarnados ou desencarnados, eles possam ajudar esses irmãos que estão passando por algum tipo de dificuldade, tá bom? Pessoal, só uma reflexãozinha que me veio aqui agora, que é extremamente também importante e que eu sempre gosto de estar lembrando, é que a nossa vida vivida de uma maneira cristã, de uma maneira onde a gente está sendo humilde, simpático, amigável, amoroso, tá? Uma vida com virtudes, tá? Vamos dizer assim, é uma prece constante que está sendo emanada para o universo, tá? Porque imaginem vocês que quando a gente para fazer uma prece, a gente está concentrando o nosso foco, tá? De emanação de energia, de pensamento para um determinado objetivo, ok? Mas quando a gente leva uma vida bem vivida, vamos dizer assim, de uma maneira cristã, você está sendo uma prece ambulante, você está emanando energias positivas para o universo o tempo todo, tá? Então, lógico, tem momentos que a gente está com dor, tem momentos que o calo aperta, tem momentos que a gente precisa focar o nosso pensamento e as nossas energias. Mas vai chegar determinado momento da nossa evolução que a gente não vai mais precisar ficar parando para orar, tá? A espiritualidade e o universo vão utilizar das nossas energias que estarão sendo emanadas o tempo todo em altas vibrações para poder auxiliar quem precisa, certo? Então, assim, pensem na nossa vida como uma prece constante que tem que ser realizada, tá? Porque a espiritualidade utiliza dessas energias e, enfim, né? Elas trabalham com isso. De que forma? Né? Das mais variadas possíveis e que fogem hoje ainda ao nosso, na nossa compreensão, ao nosso entendimento, certo? É como se fosse uma grande estação de tratamento de água, tá? Imagina toda aquela água que está sendo, né, despejada, jorrada para determinados pontos e ali vão ter canais de tratamento dessa água para em outra ponta essa água sair de uma maneira consumível, potável, etc. Tá? A espiritualidade vai utilizando de diversos pontos de tratamento das energias que estão no planeta Terra para poder de alguma maneira jogar de volta essa energia e poder sanear um pouquinho mais a nossa estrutura planetária, magnética, energética e tudo mais, certo? Mas aí são assuntos para outros 500, para outros momentos. Bom, alguém gostaria de comentar sobre essa nossa reflexão, pessoal? A gente fala de prece, mas tem hora que a gente precisa fazer e acaba não fazendo, né? Tem isso também, né? Eu confesso que eu tenho um problema sério com prece, por isso que eu gosto mais de utilizar o conceito da minha segunda reflexão, que é tentar levar a minha vida de uma maneira onde as energias possam ser de alguma maneira trabalhadas, do que parar para fazer uma prece, porque eu tenho dificuldade de parar para fazer prece, né? Mas em contrapartida eu tento levar a minha vida o máximo otimista possível e emanando o máximo de coisas boas possíveis para poder compensar de certa maneira essa falta minha, né, da prece e etc. Bom, muito bem. Vamos então compartilhar nossa telinha aqui.
Chegou, Gilbert. Positivo. Turminha, então, capítulo 9, tá? Da intervenção dos espíritos no mundo corporal ou no mundo dos encarnados, certo? Estamos tratando do item que fala sobre a afeição que os espíritos votam, né? Que eles dedicam a certas pessoas, tá? E então a gente vai dar continuidade aqui na questão 488 e depois a gente vai entrar no assunto mais específico falando sobre anjos de guarda, ok? Olha só, 488, pessoal, nos diz o seguinte. Antes disso, para quem está chegando pela primeira vez ou para quem não acompanhou, não a aulinha da semana passada, na aulinha retrasada, onde nós paramos aqui na questão 487, conversamos bastante a respeito dessa interferência dos espíritos no mundo dos encarnados, ok? Então peguem a penúltima aula, assistam novamente para a gente poder falar a mesma língua, tá na mesma faixa de entendimento, ok? Para a gente não ficar parando, voltando toda vez, a gente pede encarecidamente essa gentileza para vocês de voltarem um pouquinho nas aulas anteriores e assistirem, tá? Está disponível aí no nosso WhatsApp o link para vocês poderem acessar essas aulas anteriores aí, tudo bem? Vamos lá, turminha. Questão 488. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Né? Parentes que reencarnaram antes de nós, que tiveram vidas aí antes da gente estar aqui no planeta Terra, eles têm maior simpatia conosco do que as pessoas que nos são estranhas? Sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõem. Continuando, né? Item A. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os ouvidam, né? Ouvidam aqui no sentido de esquecer, certo, pessoal? Bom, então os nossos familiares, né, que formam conosco aqui a família terrena, a partir do momento que eles desencarnam e que participam de novos projetos, de novos processos reencarnatórios, até certo momento eles continuam tendo uma grande simpatia por nós, tá? Por que até certo ponto? Porque vai chegar determinada fase da nossa evolução onde nós nos afiliaremos a novas famílias, a novos planejamentos reencarnatórios, dependendo da nossa necessidade, tá? Ah, vamos supor que eu tenha que trabalhar com o perdão, tá? Na minha atual condição espiritual. Então eu tenho um grupo familiar de várias pessoas, de espíritos masculinos, femininos, homens, mulheres, que precisam também trabalhar a questão do perdão. Então a espiritualidade mexe várias engrenagens para que nós possamos, durante uma ou mais de uma existência, participarmos juntos de projetos reencarnatórios, tá? Mas a partir do momento que um desses espíritos consegue conquistar a virtude do perdão no seu coração, na sua alma, no seu espírito, ele não vai mais estar tendo essa necessidade de estar nesse grupo familiar, tá? De repente ele vai participar de um outro grupo familiar onde ele tenha que desenvolver ou simplesmente auxiliar em outras virtudes, em outras características como fala? De melhora de caráter, tá? Então por isso que é muito flexível essa questão de espíritos familiares na nossa existência, tá? Até porque os papéis vão mudando e muitas vezes eles vão se invertendo ao longo das existências, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, hoje eu tenho a minha filhinha, né? Então hoje ela está na condição de filha. Pode ser que daqui 100, 200 anos ela ainda esteja no meu grupo de espíritos familiares.
tá? Mas pode ser que em outra existência, que daqui 150 anos, por exemplo, ela venha na condição de minha mãe, ou de meu pai, ou de um tio, né? Ou de um irmão ou uma irmã, tá? Porque a qualidade sexual também pode mudar nesse processo, tá? Então, de masculino para feminino e vice-versa. Então, percebam que nada é permanente quando a gente fala de características evolutivas e de espíritos familiares, tá? Afeitos aí a nós, tudo bem? Isso muda muito. E, irmão Gilberto, gostaria de falar alguma coisa sobre esse tema? É um tema que é simples, mas ao mesmo tempo, Muito amplo, ah, né? exatamente. Ele, às vezes, a gente começa a posicionar algumas ideias e acaba indo muito longe, né? É, Mas essas pessoas, como o Leandro estava dizendo, elas sempre estão ao nosso redor. Pode ser que nós tenhamos problemas com esses irmãos, mas elas mas em condições elas sempre estão velando por nós. Essas pessoas esses espíritos que partiram primeiro que nós, que estavam no nosso rol de familiares. Porém, tem aqueles amigos também mais próximos, mais queridos que nós temos, eles também muitas das vezes ainda permanecem próximos de nós, de acordo com o poder que eles têm, né? Então, não é assim, eles vão ter direito de ajudar. Não. Precisa ver qual que é a condição que esse espírito, quando desencarnou, se encontra para ele poder estar fazendo e tendo essa oportunidade de estar velando, de estar cuidando de nós, né, Leandro? sim. E uma coisa legal, pessoal, e é importante a gente pensar um pouquinho sobre isso também, é o que está envolvendo o sentimento nosso enquanto espíritos, tá? Por que eu estou dizendo isso? Pode ser que a gente pense assim, nossa, mas eu tenho hoje, né? Eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, eu tenho um companheiro, uma companheira, e eu amo tanto essa pessoa. Será que eu corro o risco é, de lá na frente eu não encontrar mais com essa pessoa, né? Até mesmo a gente, na nossa atual reencarnação, nós temos os nossos vínculos, né? E pessoas que nos são muito caras, nos são muito próximas, né? Esposo, companheira, filhos, né? E a gente tem um amor, um sentimento tão grande que a gente tem medo do que vai acontecer quando a gente se separar nessa atual reencarnação, tá? Então, assim, o que a gente tem para dizer, para tranquilizar um pouco, é para a gente não ficar muito pensativo com relação a isso, porque quanto mais a gente for evoluindo, mais a gente vai sublimando, mais a gente vai desenvolvendo o sentimento de amor em nós. Quando a gente fala, né, se fala muito em irmandade cristã, mas pouco ainda a gente consegue entender o que de fato é você chamar uma pessoa de irmão ou de irmã. Porque isso é uma coisa tão séria e ao mesmo tempo tão linda que a gente não consegue entender. Pensem o seguinte, pensem, por exemplo, que a gente fala hoje que no planeta Terra o amor mais próximo do que pode parecer de uma maneira muito pequena ainda é o amor de uma mãe para com o filho do que Deus tem para conosco. Tá? O André lá no centro ele vive comentando a respeito disso, né? Que o sentimento mais nobre que nós possuímos hoje no planeta é o sentimento de amor de uma mãe para com o filho. Tá? Imagine vocês, e quem é mãe, quem é pai, né, mais mãe ainda do que pai, sabe do que a gente está falando, né, desse amor incondicional que vocês mães sentem, ok? Mas imagina o seguinte, vai chegar um momento que esse amor que você sente pelo seu filho, pela sua filha, vai ser o mesmo sentimento que você tem para uma pessoa que você nem conhece, tá? Por isso que se fala em irmandade espiritual, por isso que Jesus falava que a gente tem que se tratar como irmãos, porque é um sentimento que ele vai se homogeneizar, vamos dizer assim, e vai se tornar uma coisa única, um sentimento tão nobre que você não vai ter que ver
com distinção, né? O sentimento que você tem pelo seu cachorro, pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu pai, né? Aquela admiração e etc. Vai ser uma coisa só. Então, assim, fiquem tranquilos com relação a isso, porque a gente vai sublimando o nosso sentimento e a nossa família espiritual vai aumentando cada vez mais. Por quê? Porque a gente vai desenvolvendo cada vez mais o amor e a gente vai amando cada vez mais uma maior quantidade de pessoas. Dá para entender isso, pessoal? Hoje o nosso círculo amoroso do que a gente sente para com as pessoas ainda é muito restrito, mas vai chegar um momento que a gente vai ter isso de uma maneira mais ampla, da forma que Jesus queria nos mostrar, mas que infelizmente a gente ainda não está pronto para entender esse amor que Jesus tinha para com nós, humanidade. Certo? Mais alguma coisa, irmão? Não. Então vamos lá. Turminha, vamos agora adentrar um novo subitem que vai falar sobre anjos da guarda, espíritos protetores familiares ou simpáticos. Questão 489. Quer fazer pra gente, Gilbertinho? Bora lá. Questão 489. Existem espíritos que se ligam a uma pessoa em particular para protegê-la? Sim. O irmão espiritual, aquele que os homens chamam de bom espírito ou bom gênio. Pode ser um irmão, como a gente citou na questão anterior, mas na maior parte das vezes esses espíritos que são esses bons espíritos que ele diz, são alguns irmãos que estão numa condição um pouquinho melhor do que a nossa, mas ainda necessita da experienciação de passar ainda pelo planeta Terra ainda para se lapidar, para se aperfeiçoar ainda mais. É como se nós estivéssemos no 6º ano e esse irmão estivesse no 7º, 8º ano, tá? Mas não é uma coisa tão distante, tá certo? Há alguns irmãos que vêm e tá numa condição um pouco mais avantajada em conhecimento, em esclarecimento, sim, há, mas a maior parte aí, eles estão também experienciando a existência deles junto conosco no planeta Terra. Leandro? Perfeito, irmão. Isso é importante, isso que você comentou, para a gente desmistificar um pouco essa santificação que se faz com entidades espirituais, com mentores, mentoras espirituais, tá? Por exemplo, para quem é médium, que trabalha em reuniões de desobsessão, seja no passe, seja realizando algum trabalho edificante numa casa espiritual, lá nós temos entidades que são responsáveis pelas equipes que trabalham. Então nós temos, por exemplo, irmãos que são responsáveis pelos passes, irmãos que são responsáveis pela defesa psíquica e energética do ambiente, irmãos que são responsáveis pela limpeza magnética. É diferente, por exemplo, do nosso mentor ou mentora espiritual que caminha conosco o tempo todo, tá? Então pode ser que seja a mesma entidade? Pode ser que seja. Mas pode ser que, por exemplo, a entidade que vai estar trabalhando com o Leandro num passe, por exemplo, não vai ser o mesmo irmão que caminha comigo o tempo todo enquanto eu estou indo trabalhar, enquanto eu estou em casa, fazendo as atividades do lar, cuidando da família e etc. Entende? Então, assim, alguns espíritos eles revezam no que compete aos trabalhos que são executados. E outra coisa é a gente entender que, como o Gilbertinho falou, são irmãos que, principalmente os que caminham conosco no nosso dia a dia, são irmãos que estão em desenvolvimento de virtudes, de caráter, etc., assim como nós. Tá? Não são santos como a maioria que está aí no meio espírita, espiritualista pensa. Tá? São
como se diz, é gente como a gente, tá? Então é importante a gente refletir um pouquinho sobre isso, porque tem muito, e olha só, pessoal, tem muito espírita, tem muita gente aí que acha que tá caminhando todo dia com o Dr. Fritz, com o Dr. Bezerra de Menezes, com o Eurípides Barçanufo. Então, assim, tem gente que viaja um pouco nas ideias nesse sentido, tá? Pode ser que em determinados momentos eles tenham entidades que estão no nível hierárquico maior, que assessoram de certa forma nos trabalhos, como eu já mencionei agora há pouco, sim, tá? Mas no dia a dia, né, são entidades que têm muito mais coisa importante para fazer do que ficar no nosso pé, enquanto a gente está fritando um ovo para comer com pão, enquanto a gente está indo trabalhar ganhando o arroz e feijão, né? Então, assim, é importante a gente pensar e refletir um pouquinho sobre isso, tá? E também não é 24 horas por dia que você vai ter um espírito colado em você. Principalmente em momentos onde a gente baixa a nossa guarda, em momentos onde a gente não dá abertura para que esses espíritos se conectem e nos protejam, ok? Eles infelizmente não podem estar atuando, certo? Da mesma maneira, quando a gente está dormindo, por exemplo, e a gente vai fazer as nossas viagens astrais, que a gente deixa o nosso corpo físico e através do nosso perispírito a gente adentra lugares nos mundos espirituais, nem sempre o nosso mentor ou mentor espiritual pode estar com a gente. Até mesmo porque o livre-arbítrio ele é soberano, ok? Ele dita o que acontece ou deixa de acontecer conosco. Dá para entender isso, pessoal? Tá? Então, é muita coisa envolvida quando a gente fala de ligações espirituais, de mentor, de anjo de guarda, de guardião, ok? Aí a nomenclatura não importa. O que importa a gente saber é que são seres que estão num processo evolutivo semelhante ao nosso, que estão, logicamente, né, numa condição de poder estar ajudando, de estar auxiliando, e que se comprometem a poder participar conosco das nossas tomadas de decisão, do nosso planejamento reencarnatório. Mas não é 24 horas por dia que eles vão estar conosco. Tudo bem? Ponto. 490, podemos? Ó, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Levanta a mãozinha, fiquem à vontade. Temos um tempinho bom ainda para conversar. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma curiosidade, né? Se tiver ao nosso alcance de responder, a gente responde. Senão a gente corre aqui também depois e traz para vocês. Tá bom? Questão 490. Que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Ok? Mais uma vez, ordem elevada aqui não quer dizer que a gente está lidando com um anjo, tá? Pode ser, vamos fazer uma brincadeira aqui, que da escala de 1 a 10 a gente está na escala 3 e o nosso mentor está ali na escala 5, 6, né? Dali para cima já começa a ficar mais complicado desses irmãos estarem com a gente aqui, principalmente no plano de provas e expiações como o nosso querido planeta Terra, ok? Aí eles já começam a se ocupar de outros afazeres, de outras missões, tá? Aí já entra a questão de espíritos missionários, ok? Que vão participar aí de alavancagens culturais e sociais das mais diversas possíveis, tá? Participando de momentos históricos aí onde vai acontecer alguma coisa importante no planeta ou que seja em determinados grupos de espíritos, tudo bem? Mas que de certa forma espíritos que fazem a diferença no planeta, ok? Seja no âmbito político, cultural, socioeconômico, etc. Tudo bem? 491, Gilbertinho? Qual é a missão dos espíritos protetor? A missão do espírito protetor é a mesma que a de um pai em relação aos filhos: conduzir seu protegido pelo caminho do bem, ajudá-lo com seus bons conselhos, consolá-lo nas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, é ele que vai estar constantemente conosco ali nos nossos desequilíbrios, nas nossas dificuldades em tomada de decisões.
ele vai estar juntamente conosco. E ele vai estar nos intuindo, né? Porque sempre naquela hora da dificuldade que a gente para e a gente fala, ai meu Deus, o que que eu devo fazer agora? E muitas das vezes vem uma resposta no estralar de dedo. Essa resposta, muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, essa resposta é do nosso protetor, do nosso anjo da guarda. E ele está nos intuindo e está nos trazendo o que é que nós deveríamos. Porém, há condições onde vem uma vozinha contrária, mas nós temos que saber diferir, diferenciar, saber julgar essas duas respostas que nos foi orientado, tá certo? Mas o nosso anjo da guarda, o nosso protetor aí, ele tem, ele estar sempre juntamente conosco, como o Leandro falou na questão anterior, vai também na condição em que nós estamos naquele presente momento. Se nós estamos num padrão vibratório um pouquinho abaixo do que é o normal nosso, ele com certeza ele vai dar um passinho para trás, vai esperar a gente subir, né, o nosso padrão vibratório, para que ele possa chegar até nós e nos instruir. Porque essa descida de padrão vibratório, ela é necessária para que nós amadurecemos. Então, assim, enquanto nós estivermos abaixo, nós vamos ficar abaixo, porque foi escolha nossa, foi decisão nossa, e ele não tem muito o que fazer. Ele só, a única coisa talvez que ele pode dizer, ô Gilbertinho, ó, sobe aí, aumenta esse padrão vibratório para a gente poder conversar. Eleva seu pensamento aí, para a gente poder estar na mesma sintonia e eu poder conseguir fazer alguma coisa um pouquinho mais para você. Leandro? Perfeito, irmão. Perfeito. Vamos para a próxima aqui. 492. Aqui começa a ficar interessante algumas questõezinhas, ó. Desde o nascimento até a morte, muitas vezes, ou melhor, perdão, o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento, desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito, tá? Então, tem casos, né? E mais uma vez, a gente não pode generalizar, tá? Mas, né, muitos irmãos protetores acompanham-nos desde o nascimento até o nosso desencarne, ok? Vamos tomar, por exemplo, o caso do Chico Xavier, tá? Que é um caso bem conhecido por nós. Chico, desde muito novinho, né? Ele já tinha a presença de Emmanuel na sua vida, ok? Assim como nós outros, nós temos os nossos mentores e mentoras espirituais que também nos acompanham. Pode ser que em determinados momentos eles tenham que se afastar por conta das nossas próprias decisões, do nosso uso correto ou incorreto do livre-arbítrio, mas eles estão sempre por ali. Eu gosto de brincar que é como se fosse. ah, como se nós tivéssemos um botão, né? Onde a gente apertasse esse botão, mandasse um sinal onde quer que eles estejam e eles vêm rapidamente para junto de nós, tá? Eles estão alertas o tempo todo. Mesmo não estando presente o tempo todo, como a gente já comentou anteriormente, mas eles estão alertas o tempo todo, tá? E, bom, tem mais questões aqui para frente para a gente conversar sobre outras coisinhas. Vamos para frente aqui, né? Questão 493. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? Olha que perguntinha capciosa que Kardec faz. Olha só a resposta. O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher para os seus protegidos seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever, tá? Olha que interessante. É difícil a gente pensar, e ninguém para pensar sobre isso, né? Que todo mundo fala assim, ah, todo mundo tem um mentor ou mentora espiritual, né? Mas será que eles estão contentes com o cargo que eles estão ocupando hoje?
Será que estamos sendo espíritos que estão gerando uma satisfação para os nossos protetores? Já pararam para pensar sobre isso, né? Que tipo de sentimento, que tipo de energia que a gente está entregando para esse mentor ou mentor espiritual? Será que eles estão contentes? Será que eles estão conosco porque eles de fato escolheram estar conosco? Ou eles receberam uma missão que tem que ser cumprida, né? É que nem um soldado que vai para o campo de batalha. Ele está contente, ele está querendo. Alguns, né, eles estão ali acreditando que estão fazendo o melhor pelo seu país e vão com isso na cabeça, achando que estão fazendo o que é certo. Mas muitos que vão para o campo de batalha estão indo a contragosto. Eles vão porque eles receberam ordens e assim tem que as cumprir, tá? Espiritualmente falando, pode ser que aconteça da mesma maneira, tá? Que porque você imagina, por exemplo, uma pessoa extremamente difícil, complicada, muitas vezes um criminoso, um delinquente, e você na figura de mentor ou mentor espiritual, um espírito extremamente bondoso, caridoso, recebe a missão de auxiliar uma pessoa extremamente difícil, né? Por mais evoluído que você seja, vai ter momentos que você, enquanto mentor ou mentor espiritual, vai falar assim: meu Deus, que missão que me foi dada de estar com esse irmão ou essa irmã, né? Logicamente que ele entende que essa missão é importante, logicamente que ele ou ela entende que vai ser benéfico para as duas pontas, tanto para quem está encarnado quanto para quem está ali assessorando esse espírito encarnado, porque isso vai alavancar o seu processo evolutivo também, tá? Mas não deixa de ser complicado, né? Situações e situações das mais diversas possíveis e que podem ser geradas e que são geradas o tempo todo quando a gente fala de espíritos protetores que escolhem, né, ou que recebem a missão de ter que assessorar alguém aqui na Terra, tá? Questão 493A. Dedicam-se a uma pessoa, dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente. Olha só outra coisa muito interessante, tá? Não quer dizer, né? E aí a gente vai mais uma vez tomar mais um banho de água fria, de infelizmente entendermos que não somos a última bolachinha do pacote quando a gente fala de sermos assessorados ou termos entidades que estão nos protegendo, tá? Pode ser que o mesmo mentor ou mentor espiritual esteja agindo ou participando de vários processos reencarnatórios, tá? Pode ser que eles estejam assessorando vários espíritos, tá? Nossa, gente, é tanta coisa pra gente conversar quando a gente fala sobre isso, né? Mas vou só dar um exemplo aqui, interessante. Não somente. E quando a gente fala de mentores ou mentoras espirituais, tá? Eu vou falar mentores, pessoal, generalizando para os dois sexos, tá? Porque quando a gente trata de vários assuntos, quando a gente está no meio espírita, espiritualista, a gente acaba masculinizando um pouco determinadas palavras, mas que a gente tem que deixar de uma maneira genérica, tá? Então entendam sempre dos dois sexos, masculino e feminino. Porque até mesmo quando a gente. E isso assim é estrutural, né? É aquela coisa do racismo, do preconceito estrutural. Quando a gente fala, por exemplo, mentor espiritual, né? A gente sempre pensa, na maior parte das vezes, primeiramente, numa figura masculina, né? E quando na verdade é para os dois lados. O Divaldo, por exemplo, né? A principal mentora espiritual dele é a irmã veneranda, tá? Que foge um pouco do padrão, inclusive, quando a gente fala de literatura espírita. Então, assim, só uma quebra aqui de paradigmas e dando continuidade aqui de novo. Existe, pessoal, hierarquias de comando responsáveis
por várias frentes aqui no planeta Terra, tá? Nossa, Leandro, tem hora que você fala difícil, hein? Dá uma descomplicada nisso. Vamos lá. Pessoal, todo mundo aqui conhece o Dr. Bezerra de Menezes, certo? O grande médico dos pobres, conhecido aqui no planeta Terra. Gente, ele está numa hierarquia espiritual elevadíssima. Mas vocês já perceberam que em várias casas espíritas e espiritualistas se fala, por exemplo, como fala? Das equipes do Dr. Bezerra de Menezes? Quem já ouviu falar esse termo? Né? Principalmente em casas que trabalham com parte da saúde, né, aplicação de passes, etc., se fala muito das frentes de trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, ok? Então, o que acontece? O Dr. Bezerra ele é muito ocupado, gente. Ele não pode estar em 100 casas espíritas de uma vez. Porque vocês imaginam que de uma quinta-feira, por exemplo, que tem... Tô chutando aqui, tá, gente? De uma quinta-feira, num trabalho da saúde que possa estar sendo realizado em 100 casas espíritas diferentes em todo o Brasil ou em todo o planeta Terra, né, que estão invocando a presença desse espírito, você acha que ele vai conseguir atuar em todos? Não, tá? Mas ele tem equipes que ele vai, assessorando e coordenando para que possam, em nome dele, estar trabalhando. Tem um livro, deixa eu tentar lembrar aqui agora, se eu não me engano se chama Fundação Emmanuel. Ó, prestem atenção, Fundação Emmanuel, do Carlos Bacelli, que é esse mesmo que eu leio aqui todas as nossas reuniões aqui, a reflexãozinha, com o Dr. Inácio Ferreira, que fala, por exemplo, que existem escolas que preparam pessoas para representarem o Emmanuel em reuniões, em reuniões espíritas, espiritualistas e etc. Tá? Então imagine que eles estão meio que clonando a personalidade de Emmanuel, tá? Através de pessoas que são preparadas para isso, para serem vistas como se fossem Emmanuel, tá? Mas que na verdade não são Emmanuel, são pessoas que estão representando as falanges, tá? O grupo de espíritos ali de Emmanuel. Da mesma maneira tem o de Bezerra de Menezes, da mesma maneira tem o de Eurípides Barçanufo, da irmã Veneranda, né, que está sempre ali com o Divaldo. Então, assim, essas entidades, eles preparam equipes que vão estar atuando em nome delas, tá? Então, quando a gente está numa casa espírita, que tem uma reunião, que vai lá e fala que o Dr. Bezerra está naquela reunião, gente, muito provavelmente não é o Dr. Bezerra, tá? Mas são seres que são preparados por Bezerra de Menezes, pelas falanges dele, e que atuam como se fosse o Bezerra de Menezes, tá? Inclusive tem a hierarquia para isso, tá? Vai ter os soldados rasos que a gente fala, vão ter os coordenadores, os supervisores, tá? Que vão estar ali atuando como se fosse Bezerra de Menezes, tá? Mas que na verdade não é, mas que falam em nome dele, tá? Deu para entender mais ou menos? Tá? Procurem depois esse livro, se chama Fundação Emmanuel, tá? É uma fundação, é uma entidade, tá? No sentido de lugar, no sentido de instituição, que prepara espíritos para serem como se fossem Emmanuel, mas que vão falar em nome dele, mas que não são Emmanuel, tá? Acho que deu para entender, né? Bom, veem como que é complexa a coisa, onde vai longe quando a gente fala de mentor, de mentora espiritual, tá? Então a gente falou de várias coisas aqui hoje. A gente falou de algumas quebras de paradigma, a gente falou sobre essa questão de não ficar santificando a figura de mentores espirituais ou mentoras espirituais, ok? E que eles não estão 24 horas por dia conosco, mas a partir do momento que você aperta o botãozinho, eles rapidamente vão até você e vão poder estar atuando e participando da sua vida. E logicamente eles vão sempre querer que a gente vença, vão querer que a gente conclua com êxito a nossa reencarnação, porque isso é bom pra gente e isso é bom pra eles. Porque percebam que eles têm uma responsabilidade sobre nós. E sabe aquela coisa assim? Quando um perde, o time perde, e quando ganha, né, o time ganha, certo? Então é isso. Ou melhor, quando a gente perde, como que é? Gilbertinho, você que tá mais aí nessa parte de liderança, essas coisas.
quando quando perde é o líder que perde, quando ganha é o time que ganha. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Isso, É isso. Então é exato. isso, tá? Quando a gente erra muitas das vezes, o peso da responsabilidade acaba ficando um pouco pro mentor espiritual também, porque, né, quando a gente fala que ele tá agindo e tentando nos intuir o tempo todo, acaba sobrando para eles também, tá? Mesmo tendo o nosso livre-arbítrio, né, que é soberano, como eu disse, guardem bem essa frase, o nosso livre-arbítrio é soberano. Ele vai ditar o que vai acontecer ou deixar de acontecer conosco. Mas a espiritualidade que está nos assessorando vai ter um pezinho nisso tudo aí também. Esse, complementando o que o Leandro falou aí, esse irmão que está sendo assessorado, ele tem um mérito dele de ter vencido aquela etapa. Só que ele está levando esse benefício da vitória a esse protetor que está juntamente com ele, certo? É mais ou menos isso que o Leandro está querendo dizer. Em contrapartida, se esse irmão que está sendo assistido, se ele sucumbe na sua estada terrena, se ele não consegue vencer as suas dificuldades, ele acaba tendo o seu, como que eu posso dizer, o seu mérito de não ter vencido. Só que a responsabilidade que o protetor estava ao lado dele, que era de fazer ele vencer, ele acaba é, tendo que, como se fosse uma culpa, ele se sente culpado de esse irmão que estava sendo assistido não vencer. Então, assim, se o irmão venceu, tudo bem ali, tá, beleza, mas se o irmão não conseguiu conquistar o que estava prescrito, ele se sente na culpa, ou seja, se inverte os papéis. O venceu, beleza, não quero mérito não, ganhou, eu fiz a minha parte, mas perdeu, a culpa fica um peso nele dessa derrota aí do irmão que está sendo assistido. Mais ou menos isso, né, Leandro, que você quis Isso, dizer. é isso aí. Imaginem a figura de um pai, de uma mãe que cria com o maior carinho, esmero e atenção do mundo seu filho e acaba vendo ele ser vencido por situações infelizes, tá? Por meio de companhias infelizes e etc. Vamos colocar assim: um pai e uma mãe que fez de tudo e lá no final o filho não deu certo, vamos dizer assim, né? É a mesma sensação que um mentor ou um mentor espiritual tem quando fala aí de compromisso, de comprometimento conosco, com o nosso planejamento reencarnatório e com as nossas possibilidades de vitória ou derrota, certo? Pessoal, por hoje é isso. Deixa eu só parar aqui. Vê quanta coisa bacana que a gente conversou hoje, turminha. Foi legal, né? Deixa eu só marcar para não perder aqui. Aula do dia, semana que vem vai ser dia 4. Aulinha do dia 4 e já vamos estar em setembro na próxima aula, hein, pessoal? Como passar rápido, né? Deixa eu parar aqui o compartilhamento, parar a apresentação. Muito bem. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Desculpem o banho de água fria quando a gente fala de mentor espiritual, né? Eu sei que muita gente, assim como eu também, durante muitos anos, a gente fica santificando demais as coisas, né? Mas isso é uma herança para muitos de nós aí católicos, né? Diz que o espírita é um católico que não deu certo, né? E a gente acaba virando espírita. Então é uma herança católica que a gente tem aí de ficar santificando demais e achando que quando a gente fala de seres espirituais, que são todos, né, já evoluídos, etc. E a gente aprende na doutrina espírita que não é bem assim que funciona, né? Que existe uma escalada a ser percorrida, tudo bem? Mas fiquem à vontade. Eu tô só falo e ninguém fala nada. Dúvidas, perguntas? Ó, todo mundo vai sair PhD aqui de Da mentor aula de hoje. espiritual, hein? Aí, coisa boa.
Mas ó, pessoal, independente de qualquer coisa, não se esqueçam que todo mundo tem, né, um serzinho aí que tá te acompanhando, que tá, né, nas suas dores, nas suas vitórias, nos seus choros, nas suas risadas, certo? E quando a gente for fazer as nossas preces, nunca nos esquecer dessas entidades, desses seres que tentam de todas as maneiras possíveis nos ajudar com o maior amor e carinho possível, tá? Gilbertinho, considerações? Não, não, Léo. Não, não tenho o que falar, não, mas é somente agradecer a todos vocês aí que estiveram conosco aí, que vieram participar juntamente conosco. Meu muito obrigado mesmo por ter aguentado a gente falar aí, tá bom? Meu muito obrigado a todos vocês. Pessoal, depois eu vou tentar localizar na internet uma versão, né, de PDF para vocês verem no celular, no computador, desse livro que eu comentei com vocês, do Fundação Emmanuel. Eu não sei se por conta de direitos autorais, etc., ele vai estar disponível na internet, mas eu vou tentar localizar para disponibilizar para vocês. É muito bacana, tá? Expande um pouco mais o nosso entendimento quando a gente fala dessa hierarquia e dessa cadeia de comando, vamos dizer assim, desses seres que tentam criar equipes para poder trabalhar no planeta Terra, tá? Em nome de seres que nos são conhecidos, que têm um certo impacto e que causam um impacto positivo quando lembrados, tá? Como o Dr. Bezerra, o Emmanuel e toda essa turminha que a gente comentou aí, certo? Pessoal, se ninguém tem nada para comentar, ninguém levantou aí a mãozinha, vamos então para o nosso encerramento aqui, certo? Então eu peço a gentileza de todo mundo tá fechando os seus olhinhos, mais uma vez respirando fundo, agradecendo imensamente para quem esteve conosco aí até o final dessa reuniãozinha de hoje, tá? A gente fica eternamente grato pela presença de vocês. Todo mundo aqui tem os seus compromissos dos mais diversos possíveis, tem família para cuidar, trabalho, etc, né? Várias coisinhas, mas a gente deixa tudo isso de lado, né? Coloca como meta, como missão, tá aqui hoje para poder expandir um pouco mais as nossas consciências, para a gente poder estar alinhando um pouquinho mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso espírito com o que de fato importa, que é a nossa vida espiritual, que são esses assuntos relacionados à vida do espírito, tá? É o nosso alimento espiritual que deve ser consumido sempre, na medida do possível, cada dia mais, para que a gente possa ficar bem, para que a gente possa permanecer bem, para que a gente possa ter as nossas energias sempre o máximo equilibradas possíveis, para que impacte de todas as maneiras positivas possíveis na nossa vida, nas nossas tomadas de decisão, né? No nosso tato com as pessoas, porque quando a gente está alinhado com as leis divinas, a gente consegue ser mais amoroso, mais carinhoso, mais gentil, tá? Menos colérico, menos egoísta, menos, né? Menos todas esses sentimentos inferiores e mais sentimentos nobres, mais sentimentos cristãos. Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos, o nosso muito obrigado pela presença vossa nessa reunião de hoje, por todas as energias que foram trazidas, por todos os pensamentos, as reflexões que foram aqui compartilhadas, pelas equipes espirituais responsáveis pelos estudos do Centro Espírita Joana Catarina de Andrade, Irmã Joana Dark, Irmã Catarina, sempre nos assessorando, nos protegendo, nos intuindo também. Agradecemos muito ao nosso querido irmão André, que nos dá essa abertura, que nos dá esse conforto da gente poder trabalhar todas essas informações de uma maneira bem aberta e bem transparente, o máximo possível com todos. O nosso muito obrigado também. Agradeço muito a cada irmãozinho e irmãzinha encarnado que esteve aqui conosco e aos irmãos desencarnados que participaram dos estudos de hoje. E para finalizar, com mais bálsamos que são trazidos para nós neste momento, vamos fazer a prece de nossa querida e amada Mãe Maria Santíssima.
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus que assim seja. Então damos por encerrados os estudos dessa noite, pessoal. Semana que vem estaremos juntos, se Deus assim permitir, para mais um encontro. Fiquemos todos em paz, uma ótima semana para todo mundo. Precisando, é só nos chamar, nos contatar no WhatsApp, tá nos nossos grupos aí. E é isso, tá? Estamos aí à disposição de todos. Nosso muito obrigado. Muito Boa obrigado, noite, pessoal. pessoal. Boa semana. Boa Boa noite. semana, Boa pessoal. noite. Obrigado. Fiquem com Boa Deus. noite. Obrigada. Boa noite.